Um, dois, três, quatro, cinco. Lá vou eu. Cadê a Lívia? Cadê minha neném? Cadê minha princesinha? Tá aqui? Não. Cadê minha princesinha? Cadê? Tá aqui? Não. Tá aqui no balanço? Não. Achei! Agora eu me escondo? Onde você vai contar? Lá no balanço, lá no escorrega. Vai. Achou, papai.